sexo, ele é pecado quando ele é feito com culpa. Uhum. Sim. Cara, aí ele é pecado, ele é disfunção, aí ele é tudo que você imaginar, porque ele é uma bola de neve que depois você não sabe mais onde você recorre para poder organizar aquilo. Vocês atendem muitas pessoas que são travadas no sexo por causa... travadas e até traumatizadas em sexo por causa de religiosidade? Vamos responder juntos, Tem amor, ao pergunta mesmo no chat tempo? sobre isso? A gente Olha responde aí, ao ó. mesmo tempo aqui, ó. 1, Porque- 2, 3 e... Sim, Sim, bastante, muito, demais, extremamente. Porque... Tem uma moça aqui que o namorado faz oral, mas acho que por ser crente não deveria fazer. Olha aí. Acho que é Tem- pecado. Tem muito... É isso. Eu atendi um casal ontem que... Muito interessante. Ontem não, foi hoje. Eu atendi um rapaz hoje que ele falou que ele tinha um pastor que disseminou na igreja que oral era pecado. Uhum. E aí, a mulher dele não fazia oral. Aí entrou um outro pastor, porque às vezes troca. Essas comunidades grandes, troca de pastor. Troca. Aí chegou um outro pastor e falou, gente, não tem nada na Bíblia que condene o oral. Inclusive, Salomão tem uma história assim, que nas concubinas dele lá, ele fazia oral. Então, assim, podem fazer oral. Só que um cara já colocou dentro de uma pessoa que não alimenta sedução, não alimenta libido, não alimenta desejo, o cara já colocou, é pecado, é pecado. Uhum. Entende? Até você trabalhar isso, com quem que eu vou conversar para entender se oral é pecado, se não é pecado? Como é que eu vou destravar isso? E aí, ó, essa é uma questão que a gente atende muito. Eu meio que rasgo o verbo nesse sentido, porque eu acredito muito na pureza do sexo. Eu vejo que o sexo, mesmo dentro da religião, ele não tem pureza. Já eu rasgo o verbo, eu não rasgo o verbo, eu vou mais... Deixa eu te falar como que eu rasgo. Deixa eu te falar como eu rasgo o verbo. Eu vejo o sexo como algo muito puro, muito sagrado, muito... O problema é que não é muito assim com único. todo mundo. O quê? Não é muito sagrado, muito puro com todo mundo. Não, mas eu vejo, eu tô falando de Sim, mim. sim, eu tô falando de sim, mim. sim. Eu vejo o sexo Tá como... vendo como que o casal discute Sim. também, gente? Não, Casal discute, ao vivo. eu vejo o sexo como algo muito puro, muito sagrado. Pra mim, é um grande presente, é um tesouro. Então, assim, tem um lance da devoção. Só que a gente não entende isso direito. E aí a gente transa por um único motivo, que é aliviar a pulsão. A daí às vezes fala, vai lá, bater um. Eu falo, não quero. Eu não quero infantilizar, eu não quero voltar a ser juvenil. Eu bati a punheta quando era moleque. Sou homem agora. Isso me infantiliza demais. Eu quero toque, eu quero desejo, eu quero pele, eu quero me sentir homem. Eu não quero me sentir um moleque. Então, assim, eu vejo que as pessoas, mesmo dentro da religião, dentro da igreja, transa para aliviar a pulsão. A mulher vira um depósito de esperma. Uhum. E muitas mulheres não conseguem entender o sentido disso, o valor disso. Parece que é só para procriar. E, cara, nada se esconde da presença de Deus. Ninguém esconde nada. Deus está vendo exatamente a gente nessa mesa falando abertamente, de maneira leve, sobre sexo. Quando eu estou transando, Deus, tenho certeza que ele se alegra da forma com que eu toco na Deia. Porque ela é intencional, porque ela é pura, porque ela é prazerosa, ela é com devoção. Então, assim, porque eu entendi esse jogo pra mim, eu tô falando um jogo meu. Pra mim, sexo é com devoção, é com carinho, é com desejo, é com a pulsão também, mas eu preciso canalizar. Eu falo que o nome do meu desejo, o nome da minha pulsão, eu acordo de manhã, no pico da testosterona. Todo homem acorda assim, saudável, acorda meio ali, querendo explodir de manhã, no pico da testosterona. Cara, ele poderia comer qualquer mulher que estivesse na cama. Essa é a realidade do instinto. Poderia ser qualquer mulher. Tanto que a maioria dos casais, o que acontece quando acorda de manhã? Vai roçando ali, e a bundinha ali, e vai querer aliviar aquela situação ali. É assim que acontece. Essa é a realidade na vida de 90% dos casais. Eu prefiro, é um aprendizado isso, né? Eu tô com 47 anos, não sou mais nenhum menino, vivendo o que eu venho vivendo, eu venho entendendo esse negócio. Eu não quero fazer isso. Eu quero canalizar isso. Tem que ter um nome. O nome do meu prazer, o nome do meu desejo se chama Deia Jório, Andréia Jório. Então, eu canalizo esse desejo. Quando eu entendo esse valor, sexo pra mim não é só gozar, não é só ejacular. E aí o que eu vejo? Que as pessoas ainda
né, seja dentro da religião, seja fora da religião, ainda transa só para se aliviar. E não gera a conexão devida, não gera o valor devido ao sexo. Eu tenho certeza que Deus se alegra quando você toca no outro com devoção, quando você toca no outro com prazer, quando você consegue ser safado com o outro para o bem, quando você consegue, sabe, extrair do outro a liberdade ao prazer. Não o outro ficar incomodado, ou o outro, ai, vai, goza logo, ai, você quer se aliviar. Cara, isso... Por que eles não falam disso na igreja? Por que o pastor não chega lá e não prega que você não vai poder fazer sexo com sua mulher se ela não tiver com vontade? Para mim, isso é muito mais sério. Para mim, isso é muito mais grave. Vocês têm noção do que causa na vida de uma mulher, na mente de uma mulher, ela sentir que ela tem obrigação de fazer sexo com o marido sem ter a menor vontade? Isso gera uma frustração e uma irritação, e isso gera nela uma raiva oculta pelo marido. Então, existem coisas muito mais graves. Agora, tem situações em que o sexo é pecado. Vamos lá, Déia, quando é que o sexo é pecado? Para mim, o sexo é pecado quando você faz sexo só por você, quando você é egoísta, quando você usa outra pessoa para ter prazer. E você só pensa em você. Então, você está usando a outra pessoa. Para mim, o sexo é pecado quando você oprime a outra pessoa para ter o sexo que você quer. Como muitos homens fazem. Não, se não fizer anal, eu vou arrumar outra mulher na rua. Você oprime, você chantageia, você É covarde mesmo. Usa de covardia para que a outra pessoa faça algo que ela não quer. Eu vejo tudo isso como pecado. Uma mulher que acha que o cara não pode falhar, o cara não pode dizer um não. A mesma você é homem, não coisa. pode dizer um não. Quem disse isso? A mesma coisa. Não é todo dia que você tem que estar Agora, à eu não sou uma vontade, máquina. exato. Eu não sou uma máquina. Quer ver outra não é coisa assim que pior funciona. ainda? O sexo, ele é pecado quando ele é feito com culpa. Sim. Cara, aí ele é pecado, ele é disfunção, aí ele é tudo que você imaginar, porque ele é uma bola de neve que depois você não sabe mais onde você recorre para poder organizar aquilo. Então, se você tem dúvidas se é certo ou se é errado, não faça, porque se você fizer com culpa, você está gerando ali um nível de disfunção que é muito complexo de ser resolvido. Existe uma coisa muito importante que as pessoas precisam saber, né? Eu não posso falar o que é pecado e o que não é pecado. Perfeito. Amor. Ninguém pode falar o que é pecado e o que não é pecado. Você é um adulto de 40 anos, 35 anos, 25 anos, Você tem 32 uma anos. crença. Você tem uma crença. Você Sua tem um crença Espírito se baseia Santo. em algo. Se você não tiver... Condições de ir atrás. Se você tem que Pra perguntar pra descobrir- mim, ou pro pastor, ou pro bispo, ou pro papa, o que é, o que não é, você não tem relação nenhuma com Deus. A relação com Deus, ela é... É uma ela religiosidade vazia. Meu irmão, O que você está Não precisa, fazendo ali? não precisa de pedágio Não, não pra você cara, precisa perguntar não, pra 10 já. não, você tá sendo Sexo- gado. Toda hora chega, sexo anal é pecado? Toda hora... Não sou eu que tenho que dizer isso. Você tem que entender isso. É pecado pra você? Como é que você imagina Por Deus quê? vendo essa situação? O Espírito Santo tá em você. Você não vai achar, você não vai ler lá Jesus falando, olha, gente, o sexo Exatamente. oral é pecado. Então, você vai ter que, dentro das Detalhe, suas nem sexo anal, crenças... que muita gente diz que é pecado, não Você tem. sabe que eu, durante muito tempo, eu frequentei a igreja, eu ouvi muitos absurdos, mas eu ouvi uma vez num culto para casais, era um culto para casais, tudo, e um pastor, ele falou um negócio que eu nunca mais esqueci, que eu achei muito sábio. Ele falou sobre a questão do sexo ser pecado, ele falou, não é pecado. Termina de fazer sexo com a tua esposa, dobra o joelho vocês dois e orem agradecendo. Sabe, agradeça a Deus porque, poxa, Deus, obrigado porque me deu uma mulher maravilhosa que me dá prazer, que eu dou prazer para ela. Sabe, obrigado porque eu tenho a virilidade, eu tenho desejo pela minha mulher. Ele falou isso numa igreja lotada de casais, que todo mundo tem a mesma... E sobre o que pode e o que não pode. Ele falou, o que pode, o que é pecado no sexo... Tudo aquilo que não for consentido. Exatamente. Ele falou tudo que... A sua mulher... Meu corpo é seu, o seu corpo Exato. é meu. Você vai agredir o meu corpo? Eu vou agredir o seu corpo? Ou a sua mente? Exatamente. Ah, pastor, minha mulher Tem não que ter gosta de fazer tal coisa. Então, irmão, Não para você, faça. isso é pecado. No seu casamento, isso é um pecado. É um dia, se você conseguir conversar Exatamente. com ela, se vocês conseguirem Uhum. mudar, sem opressão, sem chantagem, então... É isso aí. Agora, você quer ver só uma coisa linda que você falou aí agora, desse pastor? O dia que eu fiz amor com o Jal na praia, que foi a segunda vez, cara, eu só consegui olhar para o céu e agradecer a Deus por aquele momento. Uhum. Porque eu nunca tinha vivenciado
o prazer de uma forma tão verdadeira e tão pura, porque meus relacionamentos tinham sido assim, ó, desastrosos. A minha vida sexual é um conjunto de frustrações e mentiras. E naquele momento, eu tive uma paz tão grande, eu tive um prazer tão puro, que a única coisa que eu consegui fazer, ali já olhando para o céu, foi agradecer a Deus. Na verdade, por aquele aconteceu momento. um hino, né? Eu cantei na hora, porque ele vive, eu posso Depois ele cantou crer essa no música. Rapaz, amanhã, olha só. porque ele Aham. vive. Eu cantei esse hino logo depois de ter transado. Foi Caraca. mesmo. E eu não frequento a igreja, tá? Aham. Só pra entender, eu não frequento a igreja, mas Ah, esse... mas já comeu muita crente. Pra saber cantar hino depois do sexo? Ah, não. Deixa eu te falar, cara, ele é filho do evangelho. Ele não frequenta igreja, mas é um filho do evangelho. Nós dois. Não, eu gostei, foi bom, gostei. Piada é boa. Perde o amigo, mas não perde a piada. Boa. Que absurdo. Mas é exatamente isso, cara. Assim, eu vejo que a sexualidade não é levada de uma maneira que a gente deveria levar. E Ela tem que ser prazerosa. Deus fez pra ser prazeroso, gente. Deus, Deus fez vê pra ser tudo. prazeroso. Não teria Vamos. tanta coisa que dá prazer se fosse ruim. Todo bom papo precisa de uma bebidinha pra acompanhar. Faltava isso no Elementar, agora não falta mais, Marcão. Não falta, graças a Magu Bebidas, que agora é nossa parceira. Foi a primeira empresa a criar um Moscou Mule que já vem pronto pra beber. Vem até com a espuminha e a caneca. Licores maravilhosos, incluindo o doce de leite que tá aqui na mesa aqui. Meu Deus, sabores incríveis. E a cachaçinha no barril de carvalho, que é pra quem gosta aqui. Sensacional, DVD. Faltava bebida no Elementar, não falta mais e também não pode faltar na tua casa. Então entre em contato agora com Magu Bebidas. @Magu Bebidas no Instagram, atendimento 24 horas por dia, entrega em todo o Brasil, receita de família, cuidadinho ali de artesanal, mas qualidade industrial.